E aí, pessoal, tudo bem? O campo elétrico é produzido por um pequeno número de partículas carregadas, tá? Ele pode ser facilmente calculado usando o princípio da superposição. A gente viu isso, né? A gente consegue verificar o campo elétrico gerado por cada partícula individual e ver o somatório dos vetores campos elétricos em um ponto só. Mas agora a pergunta que a gente pode fazer é o que acontece se a gente tiver um número muito grande de cargas distribuídas em uma região do espaço, né? Então a gente vai considerar o seguinte sistema. A gente vai pegar um corpo, um volume, né? A gente vai pegar um volume carregado. Então, agora a ideia, a gente não tem partículas pontuais carregadas eletricamente, mas a gente tem um sistema contínuo, tá? Um sistema contínuo carregado. Então, esse aqui é o nosso sistema. A gente tem um corpo e esse corpo está carregado eletricamente. Ok? Beleza? Então, esse é o sistema que a gente vai estudar. Então, vamos supor que a gente quer encontrar o campo elétrico em algum ponto P. Tá? A gente vai considerar um pequeno volume, um elemento de volume ΔV, ΔVI, que é esse quadradinho aqui. Isso aqui é um pequeno elemento de volume, ΔVI, e ele vai conter uma quantidade de carga, ΔQI. Tá? Se a carga está distribuída uniformemente em todo o volume, tá? Dentro do elemento de volume haverá uma quantidade de carga. Então, dentro de ΔVI, haverá um ΔQI. E as distâncias entre as cargas com elemento de volume VI, elas são muito pequenas comparadas a R, né? R que vai ser a distância do ponto, do nosso elemento, até o nosso ponto P, tá? O nosso elemento de carga até o nosso P. Então, é essa aproximação que a gente vai fazer. Vai ser R vai ser a distância entre ΔVI até P. No limite aqui, onde o nosso ΔVI ele vai se tornar cada vez menor, esse pedacinho de volume que eu peguei vai se tornar infinitamente pequeno, a gente vai definir uma densidade de carga volumétrica, tá? Que vai depender da nossa posição. Então, a densidade de carga volumétrica, lembrando da densidade lá de química, do ensino médio, então, essa densidade vai ser uma função da posição e ela vai ser a condição com o limite usando esses elementos de volume, ΔVI indo para zero, ou seja, esses elementos infinitesimalmente pequenos, tá? Da quantidade de carga dentro de cada volume, de cada elemento de volume, tá? Dividido pelo próprio elemento de volume, dividido por ΔVI. Okay? Isso aqui é uma derivada, né? Que é dq dv. Então, a dimensão de ρ é carga por unidade de volume. Então, vai ser coulomb por metro cúbico no sistema internacional. A quantidade total de carga dentro do recipiente inteiro, portanto, vai ser dada por E. Isso vai ser o somatório de todos os elementos de carga, né? Todos os ΔQI. E o que é isso? Isso aqui vai ser a integral sobre o volume da densidade de carga, tá? Da densidade de carga. Então, o conceito de densidade de carga aqui é análogo à densidade de massa, tá? Quando a gente tem um grande número de átomos, né? E eles estão empacotados, né? Em algum volume, a gente também pode tomar um limite contínuo e a massa do objeto vai ser definida como sendo
a integral sobre o volume da densidade de massa, né, que é uma função da posição. Então é análogo à interpretação. De uma maneira semelhante, a carga ela pode estar distribuída sobre uma superfície S, né, de uma área A, com o que a gente vai chamar de densidade superficial de carga. Então, a densidade superficial de carga, a gente vai usar um sigma, tá? Esse sigma também vai depender da posição. Isso vai ser dq, como ela é superficial, não é dq dv, mas dq dA, tá? E a dimensão do sigma vai ser a carga por unidade de área. Então, isso é coulomb por metro quadrado no sistema internacional. A carga total na superfície, portanto, vai ser a integral de superfície, né, de sigma e a carga também pode estar distribuída sobre uma reta de comprimento L. Então, aqui a gente vai ter uma densidade linear de carga. Tá? Portanto, a nossa densidade linear de carga é lambda. E lambda vai ser... Opa. Eita. Nossa, abriu um monte de coisa aqui. Não sei se está aparecendo. Tá aparecendo aqui não. Abriu um monte de... Não tem nada comprometedor, né? Mas realmente não deveria ficar abrindo. Beleza. Então, lambda vai ser dq, como ela é linear, dl. Tá? Comprimento. E aqui a dimensão de lambda vai ser carga por unidade de comprimento. Então, coulomb por metro no sistema internacional. E a quantidade total agora vai ser a integral de linha, né? A integral sobre todo o comprimento. Então, a carga vai ser a integral de linha de lambda R. Okay? Se a carga ela está uniformemente distribuída sobre toda a região, as densidades ρ, φ e lambda elas também são uniformes. Okay? Então, o campo elétrico em um ponto P gerado por um elemento de carga dq é dado pela lei de Coulomb. Né? A gente, portanto, usando a expressão para o campo elétrico, a gente tem que um elemento de campo elétrico dE, um campo elétrico dE é gerado por uma carga dq a partir da lei dE é igual a 1 sobre 4πε0 vezes dq sobre R2, né? E como isso é um vetor, ele é direcionado na posição R chapéu. Tá? Então R é a distância de dq até o ponto P e R chapéu vai ser o seu vetor unitário correspondente. Se a gente usa o princípio da superposição, o campo elétrico total, né, aqui, né, vai ser a soma vetorial, ou seja, uma integral de todas essas contribuições individuais. Portanto, isso aqui é dE, eu quero saber o que é E. Né? E, portanto, vai ser 1 sobre 4π y0 vezes a integral sobre o volume, né, de dq sobre R2 vezes R chapéu. Okay? Esse é um exemplo de uma integral vetorial que consiste em 3 integrais separadas, uma para cada componente do campo elétrico. Então a gente vai fazer um exemplo, ok? Para a gente consolidar isso aqui. Então, exemplo
a gente vai ter um fio que não é condutor, e ele vai ter um comprimento L, e ele vai ter uma densidade de carga positiva uniforme, lambda, e uma carga total Q, tá? E ele vai estar ao longo do eixo X, tá? Esse aí vai ser o nosso sistema, um fio não condutor, com densidade de carga lambda e comprimento L ao longo do eixo X. Okay? Então, esta aqui é uma representação esquemática do nosso problema. Okay? Então, é isso aqui. Beleza? Então, como é que a ideia agora vai ser calcular o campo elétrico de um ponto P qualquer? E esse campo P em particular ele vai ser localizado ao longo de um eixo, ao longo do eixo, ao eixo do fio, né? A uma distância x0 de sua primeira terminação. Então, aqui é o nosso campo, o nosso ponto P. Eu quero saber qual que é o campo elétrico gerado por esse fio a essa distância x0. Ok? Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a densidade de carga linear vai ser uniforme. Tá? Então, a densidade de carga linear vai ser o lambda, e esse lambda, por definição, vai ser carga pelo comprimento do fio. A carga total do fio pelo comprimento do fio. Okay? A quantidade de carga que é contida em um pequeno elemento de comprimento dx', portanto, vai ser dx', né? Vai ser dq, perdão. dq vai ser a carga que tem aqui nesse elemento dx' destacado aqui. Okay? A carga que está aqui é o nosso lambda, que é a densidade de carga linear, vezes o comprimento, que é dx'. Okay? Perceba na dimensão, a dimensão está correta. Então a fonte ela vai carregar uma carga positiva total Q, e o campo no ponto P ele vai estar na direção negativa de x. Portanto, R chapéu, é o nosso problema. O nosso problema é chapéu vai estar na direção de menos I chapéu. Então, aqui vai ser o nosso vetor unitário que aponta da fonte, portanto, porque a fonte é positiva, então ela tem que apontar da fonte até P, né? Tem que sair. Então, é a fonte da fonte até o P. Então, a contribuição do campo elétrico gerado por esse elemento dQ vai vir da lei de Coulomb, né? Então, dE, esse elemento de campo elétrico, vai ser dado por 1 sobre 4πε0 vezes dQ dividido por R2 na direção R chapéu. Ok? E quem que é dQ? dQ então isso aqui é 1 sobre 4πε0. E dQ vai ser esse elemento, né, a carga contida nesse elemento, portanto vai ser lambda dx'. E R, né, a distância, vai ser propriamente o comprimento x', né? Então, x' quadrado. Ok? R chapéu está na direção de menos I, então menos I chapéu. Organizando isso aqui, a gente vai ter menos 1 sobre 4πε0 vezes a lambda dx, lambda vai ser a carga total sobre L, tá? Isso é lambda. Dx continua dx' mesmo. E x' sobre x' ao quadrado na direção chapéu. Tá?
Então a ideia agora, para a gente conseguir encontrar a contribuição de todos os elementos de carga, a gente vai integrar isso sobre todo o comprimento do fio. Então, o campo elétrico total vai ser a integral de cada elemento de campo elétrico. Portanto, isso aqui vai ser o que é constante? Menos 1 sobre 4πε0, Q sobre L, vezes a integral sobre todo o comprimento, portanto, vai ser o comprimento inicial, x0, até o final do fio, então x0 mais L, tá? De dx' sobre x quadrado, x' ao quadrado, né? Na direção de I chapéu. Essa integral é relativamente simples da gente resolver, né? Então vai dar 1 sobre 4π y0 vezes Q sobre L vezes 1 sobre x0 menos 1 sobre x0 mais L. Isso na direção I chapéu. Tá? Direção I chapéu. Ok? Isso aqui a gente consegue simplificar como ficar mais palatável. T menos 1 4π com 0 vezes a carga sobre x0 L menos x0. L mais x0. Mais x0, chapéu. Tá? Então note aqui que quando P ele está muito longe do fio, né? Quando P vai para muito longe do fio, ou seja, x0 é muito maior que L, então a nossa expressão ela pode ser aproximada da seguinte maneira. Então eu estou tomando aqui o nosso ponto muito longe do fio, x0 muito maior que L. Então, esse termo de L não tem praticamente nenhum efeito. E aí o nosso campo elétrico nessa condição, ele pode ser aproximado por menos 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre x0 ao quadrado I. Okay? E esse resultado é esperado dado que para uma distância suficientemente longe, né, a distribuição entre uma carga contínua, né, e uma carga pontual, ela é indistinguível, né? Então, quando a gente está muito longe, a gente está vendo esse fio como se ele fosse um ponto. Né? Então, é esperado que o campo elétrico se comporte como se fosse o campo elétrico de uma carga pontual, né? De valor Q maiúsculo. Né? Mais um exemplo. Então agora a gente tem um fio não condutor de comprimento L com a mesma densidade de carga uniforme lambda e uma carga total Q. E esse fio ele continua em cima do eixo X. Tá? Só que agora a nossa condição de ponto P é diferente. Tá? A nossa condição de ponto P não é mais do ladinho, fio, quer dizer, do lado de uma das extremidades do fio, mas é aqui. Ó. Okay? Então a gente agora quer calcular o campo elétrico em um ponto P, que ele vai estar localizado a uma distância y do centro do centro do fio. Tá? Então ele está em x, ele está no centro do fio, em y ele está numa distância y. E ele vai estar ao longo de um bissetor perpendicular. Tá?
Então agora a gente vai seguir um procedimento semelhante ao nosso exemplo anterior, tá? Então a contribuição do campo elétrico é dado por uma quantidade, um pequeno elemento de carga, quer dizer, perdão, por um pequeno elemento de comprimento dx', vai carregar uma carga dq, vai ser lambda dx'. Portanto, a contribuição do campo elétrico, vou colocar agora na notação escalar, então vai ser d, só para não ficar carregando esse negócio, d vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes dq r', tá? R' ao quadrado, tá? E o que é isso? Essa contribuição vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes lambda dx, x', isso é dq. E quem que é o nosso novo R? Nosso novo R, aqui no nosso caso, né, vai ser a raiz de x' ao quadrado mais y ao quadrado, né? Como está o quadrado, a gente tira a raiz. Então, é isso aqui. Então, se a gente usar o argumento de simetria, né, a gente consegue verificar que as componentes x do nosso campo elétrico vão zerar, né? Porque a gente está olhando um ponto que está ok, ele está a uma distância y do meio do fio, mas no eixo x ele é simétrico, tá? Então qual que vai ser o comportamento esperado? O nosso comportamento esperado é esse aqui. A gente está esperando uma situação onde as componentes em eixo x, perceba, as componentes em eixo x se cancelam, tá? O elemento que está a esse lado vai ter uma componente uma componente x assim, né? E o elemento que está desse lado vai ter uma componente x assim. E essas componentes têm módulos iguais. Então, por simetria, a gente só vai ter componente em y, tá? As componentes em x se cancelam. Então, a gente vai olhar só para as componentes em y, não vai fazer conta com componente em x. Então, a componente em y de dE vai ser a seguinte. dY vai ser dE cosseno do ângulo θ, tá? Onde θ, esse cara aqui, tá? Isso isso aqui, né, vai ser dado por 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes lambda dx' dividido por x' ao quadrado mais y ao quadrado. E quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser cateto adjacente, portanto, y, dividido pela hipotenusa, né, que vai ser R', né? Então, a hipotenusa R' vai ser raiz de x' ao quadrado mais y ao quadrado, tá? O que é isso aqui? Então, vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes lambda y dx' dividido por x' ao quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios. Ok? Então, se a gente integrar sobre todo o comprimento, a componente y do campo elétrico é gerado por esse fio, vai ser dada por EY. Vou descer um pouquinho mais, porque minha mão está muito torta para eu conseguir escrever isso na mesa. Doendo um pouco. EY
é igual a integral, né? A gente está somando todas as contribuições dos elementos, das componentes, né? Infinitesimais de y. Portanto, isso aqui vai ser 1 sobre 4π epsilon zero. Vezes, né? Aqui a gente está olhando um fio, então a gente está fazendo a integral de linha. Essa integral vai ser de menos L sobre 2 até L sobre 2. A gente está olhando pelo centro do fio, né? Tomando o centro do fio como referência. De y, não, de lambda y de x', né? Dividido por... Ah, mas eu posso usar a ponta do fio? Pode. Aí vai ser de 0 a L, só que vai ter que ter uma combinação, porque vai existir componentes X também para nosso R, tá? Então, é mais conveniente a gente usar o meio do fio, tá? Mas, supostamente, se usar, vai ter mais dor de cabeça fazendo a conta se a gente usar uma das pontas, mas precisa dar certo, tá? Então, aqui vai ser lambda y constante, 4π y0 constante. A gente vai estar integrando menos L sobre 2 até L sobre 2 dx' sobre x' ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meio. Tá? Então, se a gente fazer essa integral, que a gente calcular essa integral, a gente pode usar uma mudança de variável que é inteligente, tá? Ela não é uma integral simples, né? Mas se a gente tomar x' como sendo a tangente, y tangente de θ', tá? Tá isso, y tangente de θ'. Portanto, se isso é x', o elemento de x' vai ser y vezes a secante ao quadrado θ' de θ'. Ok? E essa integral, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 de dx' sobre x' ao quadrado mais y ao quadrado meio, a 3 meios, perdão, vai ser simplesmente uma integral de menos θ até θ, tá? De y vezes a secante ao quadrado de θ, θ', de θ', dividido pela tangente ao quadrado de θ'. Opa! Dividido pela tangente ao quadrado θ' mais 1. Isso elevado a 3 meios. Aí você pergunta, pô, como é que isso me ajudou? Né? Parece mais complicado. A gente consegue reduzir um pouco as nossas coisas usando algumas simplificações. Tem alguma coisa errada aqui? Isso aqui tem dando um y ao cubo aqui. Ok? Beleza. Então vamos começar algumas simplificações. A primeira simplificação é a gente sumir com esse y em cima e esse y ao cubo. Então, isso aqui é constante, vai para fora da integral. Então vai 1 sobre y quadrado. Sobra a integral de menos infinito até infinito. De menos θ. Θ. Esse trambolho que ficou aqui dentro, né? Então vai ficar secante ao quadrado de θ' de θ', dividido pela tangente ao quadrado θ' mais 1 elevado a 3 meios. Ok? Não ajudou muito, né? Como é que a gente pode seguir agora? Vamos olhar para esse elemento de baixo, tangente ao quadrado de θ' mais 1. Esse cara aqui, né, é secante ao quadrado. Tá?
Esse cara aqui dentro é secante ao quadrado. Então, isso aqui, essa integral fica 1 sobre y quadrado de a integral de menos θ até θ, de secante ao quadrado de θ', de θ', secante ao quadrado, tá na raiz, vira só secante, e isso tudo é elevado ao cubo, né? Então, secante ao cubo θ'. Ok? Ok, agora ficou um pouco mais fácil, né? Então, esse cara aqui a gente consegue simplificar. A gente vai ter 1 sobre y quadrado, vezes a integral de menos θ até θ. Secante ao quadrado em cima, secante ao cubo embaixo, a gente fica só com secante embaixo. De θ' dividido por secante de θ'. E 1 sobre secante é cosseno, né? Então, isso aqui fica simplesmente 1 sobre lambda quadrado, integral de menos θ até θ, e cosseno de θ' de θ'. E aí essa integral é fácil de fazer, né? Então vai ficar 2 seno θ dividido por y quadrado. Então, a componente y do campo elétrico, tá? A componente y do campo elétrico vai ser... como é que era? Tinha essa constante antes da integral. Então, vamos repetir ela. Lambda y sobre 4π ε0, né? Então, 1 sobre 4π ε0 vezes tinha um y em cima e um lambda, né? Então vai ser 2 lambda seno θ, 2 lambda seno θ, dividido por y, né? Só que aqui não existia seno θ no nosso problema inicial, são variáveis que a gente adicionou, então a gente precisa dar um jeito de sumir com elas, né? Então 1 sobre 4π ε0, 2 lambda sobre 2 lambda sobre y, e seno de θ vai ser cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto era o valor L sobre 2, né? L sobre 2. E a hipotenusa vai ser R. Portanto, a gente está falando de L sobre 2 dividido por raiz de lambda quadrado mais L sobre 2. Então, no limite, quando a gente está tomando y muito maior que L, tá? A distância também a gente espera que se reduza a uma carga pontual, né? Então, vamos olhar no limite. Então, lambda muito maior que L. Lambda não. Y muito maior que L. Para Y muito maior que L, a gente espera que se reduza ao campo de uma carga pontual. Então, EY vai ser aproximadamente 1 sobre 4π y0 vezes 2 lambda sobre y vezes L sobre 2 sobre y. Então, esse componente não tem muita relevância. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π y0. Portanto, isso é lambda L y quadrado. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π y0. Lambda sobre y. Não, desculpa.
Lambda vezes L é a carga total, sobre y quadrado. Então, isso aqui é um campo elétrico de uma carga pontual. Então, longe a gente tem a expressão de uma carga pontual. Agora, o que a gente quer fazer é ver quando o L é muito maior que lambda. Então, no caso de um fio infinito, ou quando você está muito próximo do fio. Quando o L é muito maior que lambda, não, muito maior que y. Né? Então, para esse caso, a gente vai ter que a componente do campo elétrico vai ser aproximadamente 1 sobre 4π. São 0 vezes 2 lambda. Então, no caso de uma distância infinitamente longa, o sistema ele tem uma simetria cilíndrica. Então, nesse caso, uma abordagem alternativa é baseada na lei de Gauss e ela pode ser usada para obter essa equação. Isso a gente vai mostrar mais para frente. Tá? Então, o comportamento característico de EY sobre E0, com E0 sendo a carga pontual, né? Q sobre 4π ε0 sobre L0, L quadrado, vai ser uma função do tipo y sobre L. Então, a gente vai ter duas hipérboles, né? Vai ter duas hipérboles. Nossa função e, mais um exemplo. Então, agora a gente tem um anel. Esse anel ele não é condutor. Ele tem raio R e ele tem uma densidade de carga uniforme, lambda também. E uma carga total Q. E ele vai estar sobre o plano XY. Tá? Ele vai estar sobre o plano XY. Então, nosso problema agora não é só em um eixo, mas é um anel. E o anel está no plano inteiro. Tá? Então, esse é o nosso problema. Tem um anel, carga total Q, densidade uniforme lambda, tá? Plano X. A gente vai calcular agora o campo elétrico em um ponto P localizado numa distância Z do centro do anel, no eixo, tá? No eixo de simetria. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar um elemento, um pequeno elemento de comprimento, tá? Um elemento DL', como a gente fez com o caso da fio, mas a gente considerou como estava só em um eixo, a gente tomou dx'. Nosso caso agora a gente está em plano, né? A gente precisa de um elemento de comprimento, DL'. Então, vamos olhar aqui. Aqui a gente vai pegar um DL'. Cara, aqui, esse é o nosso elemento DL'. Pedacinho. Tá? Então, esse cara com o comprimento DL', a quantidade de carga contida nesse elemento vai ser dq. dq que é igual a lambda, que é o comprimento, é a densidade, DL'. Beleza? E quem que se eu quiser tratar isso em termos de ângulo, né? DL' vai ser R vezes o infinitesimal do ângulo que está aberto. Então, R de filinha. Tá? E isso é a contribuição do campo elétrico no ponto P. Vai depender disso. Então, a contribuição do campo elétrico no ponto P, o DE, o DE ele vai ter 1 sobre 4πε0
vezes dq, isso aqui é da lei de Coulomb, tá? dq sobre r quadrado. Né? R quadrado, r chapéu. Agora vamos dar nome a essas variáveis, né? 1 sobre 4π ε0 mantém. Quem é dq? dq é lambda r de φ'. Ok? E r quadrado continua sendo r quadrado e r chapéu continua sendo r chapéu. Então, se a gente usar de novo o argumento da simetria, tá? Então, aqui a gente vê que existe essa simetria também, tá? Veja que um ponto desse lado, simetricamente oposto a esse lado, vai gerar um campo elétrico com componentes x e y opostas, tá? Então, se a gente usar esse argumento de simetria de novo, a gente vê que o campo elétrico no ponto P, ele precisa estar na direção de mais x, mais d, perdão. Então, a componente Z do campo elétrico vai ser a única componente resultante. Então, a componente Z desta contribuição vai ser D de θ. Tá? De novo, θ está aqui. Tá? D cosseno de θ. E isso vai dar 1 sobre 4π ε0. Lambda R d φ' sobre R quadrado. Quem é R quadrado? R quadrado vai ser R quadrado, R ao quadrado, raio do raio do anel, mais isso aqui é o quadrado, né? R quadrado é a hipotenusa desse círculo. Né? Z quadrado. Cosseno de θ. Então, cateto oposto, cateto adjacente, perdão, Z, dividido pela hipotenusa. R quadrado mais Z quadrado. Tá? Beleza? Isso aqui a gente simplifica e vai ficar lambda de 4π ε0 vezes RZ de dividido por R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 mil. Então, agora a gente pode integrar sobre todo o anel inteiro e a gente vai obter o seguinte. O campo elétrico, a componente Z do campo elétrico, que é a única que importa, né? É igual a lambda sobre 4π ε0. RZ dividido por R quadrado elevado a 3 meios. E a integral, a gente está varrendo todo o φ, né? Então a integral vai ser de 0 até 2π de d'. Portanto, isso vai ser lambda sobre 4π ε0 vezes 2π RZ dividido por R quadrado mais D quadrado elevado a 3 mil. Isso aqui, tanto é 1 sobre 4π com 0. E o que é lambda R, lambda vezes 2πr? Lambda vezes 2πr é a carga total. Q C dividido por R quadrado. Tá? E aqui a gente está usando essa né, que é a carga lambda vezes 2πr. Se a gente quiser plotar o campo elétrico como uma função de Z, né, a gente vai ter, portanto, perceba que a gente vai ter componente Z em cima e componente embaixo, então a gente não vai ter um gráfico linear, a gente vai ter uma coisa com
Ok? Essa carga. Então, note que aqui o campo elétrico no centro do anel, ele vai para zero. Tá? Isso é esperado, né? Usando o argumento de simetria. Mais um exemplo? Então, agora a gente vai ter um disco uniformemente carregado de raio R com uma carga total Q, e esse disco ele vai estar no plano XY. A gente precisa encontrar o campo elétrico num ponto P ao longo do eixo Z e passa pelo centro do disco perpendicular ao plano. Tentar entender o que acontece nos limites com o Z muito maior que o raio do disco e quando o raio é muito maior que Z. Então, a gente pode tratar o disco como sendo um conjunto de anéis uniformemente carregados concêntricos. Então, o problema ele pode ser resolvido usando o resultado desse exemplo que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai considerar agora um anel, tá? Um anel de raio R' e espessura dr'. Tá? Então, esse anel vai ser um dos componentes que está formando o nosso disco. Tá? Então, a aproximação vai ser essa aqui. Na verdade, não é uma aproximação, né? A gente vai estar fazendo uma consideração de fato e a gente pode, é lícito a gente fazer uma consideração. Então, é isso aqui o nosso caso. Então, a gente tem um disco, né? E esse disco ele é formado por uma série de anéis. Né? Uma série de anéis. A gente pega um anel com raio R' e espessura dr'. Ok? Então, pelo argumento de simetria, a carga elétrica, o campo elétrico no ponto P, ele também vai estar na mesma direção mais Z. Então, uma vez que o anel ele tem uma carga dq, né, e o anel vai ser dq, vai ser a carga do anel é dada pela densidade superficial de carga, vezes 2πr, linha, vezes a espessura, né? Vezes dr'. Então, é isso, tá? Então, comprimento, circunferência, vezes espessura. Tá? Então, daqui, do resultado da nossa equação para o campo elétrico para o campo elétrico do anel, tá? O resultado da equação para o campo elétrico do anel, que é essa aqui, tá? Daqui, o que a gente vai fazer? A gente vê que o anel ele tem uma contribuição de componente Z do campo elétrico. Né? Então, DE DZ, que é só que importa, né? Vai ser 1 sobre 4πy0 vezes CDQ dividido por R' ao quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios. Tá? Isso dá 1 sobre 4πy0 vezes Z. E quem que é DQ? Esse negócio aqui. Então, Z vezes 2π sigma R quadrado, R', né? R', dr', dividido por R' ao quadrado, mais Z ao quadrado, elevado a 3 meios. Ok? Então a gente vai integrar isso do R' indo de zero, que é daqui, até o final, até a risão. Tá? De zero até o raio do disco. E aí a componente Z do campo elétrico vai se tornar a integral das componentes, não, dos pequenos elementos, né? Das contribuições. Isso vai dar sigma Z sobre 2ε0 vezes a integral de 0 até R
de R' mais... não, R' dR', dividido por R' quadrado mais C quadrado elevado a 3.000. Isso aqui é sigma Z sobre 4ε0. Parou? Sobre 4ε0. Vezes, a gente está fazendo agora, a gente pode fazer uma substituição, né? Então eu vou fazer uma substituição. Onde aqui usar R quadrado. Ah, beleza, de novo. Parar. Não? Acho que sempre tem isso, né? Sempre tem isso. Tô? Bom, eu vou pausar a gravação aqui para tentar consertar mesmo. Consegui. Então, onde é que eu tava? Bom, eu tava. Esse cara aqui, eu vou chamar de U, tá? Esse elemento do denominador. Então, aqui eu vou integrar de z quadrado até r quadrado mais e quadrado. Okay? E aí a gente integra du sobre u elevado a 3.000. Essa integração é trivial, né? Tá? Portanto, a gente vai ter lambda z, não, sigma z, dividido por 4y0, vezes u meio, dividido por menos meio, vezes, isso aqui com u avaliado de c quadrado é r quadrado. Ok? Então, portanto, isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar menos sigma z dividido por 2ε0 vezes 1 sobre raiz de r quadrado mais z quadrado menos 1 sobre raiz de z quadrado. Isso é sigma sobre 2ε0 vezes z sobre a norma de z menos z sobre de r quadrado. Okay? Então, essa equação ela pode ser descrita da seguinte maneira. Por causa dessa norma, né? Por causa dessa norma que está embaixo,
O campo elétrico, portanto, é igual sigma sobre 2, 0, vezes 1 menos z sobre raiz de quadrado quadrado. Isso aqui é verdade para z positivo. E sigma sobre 2 epsilon 0 vezes menos 1 menos z sobre raiz. Isso aqui para z negativo. Então, se eu quiser plotar ez sobre zero como uma função de z sobre r, a nossa expressão, nossa posto, posso ser isso aqui. Nossa. Nosso esboço vai ser isso. Então, para a gente mostrar que a carga, o limite de carga pontual é recuperado quando o Z é muito maior que R, a gente vai ter que usar uma expressão de uma expansão da série de Taylor, tá? Então, para a gente poder provar isso, a gente vai pegar esse 1 menos Z sobre raiz de Z quadrado mais R quadrado. E esse cara aqui, a gente expande em Taylor, isso vai ser 1 menos 1 menos 1 mais R quadrado Z quadrado, isso elevado a menos meio, né? Consegue escrever isso dessa forma. Isso aqui, portanto, a gente expande em Taylor. Isso vai dar 1 menos 1 menos meio de R quadrado sobre Z quadrado mais tralalá. Isso aqui só importa a nossa primeira função. Então, isso aqui, 1 menos 1 dá 0. A gente só importa esse meio de R quadrado Z quadrado. Tá? Então, o componente do campo elétrico aqui é, portanto, EZ igual sigma sobre 2 epsilon 0. Né? Ele entrou no lugar desse 2 epsilon 0 vezes R quadrado sobre 2Z quadrado. Isso, portanto, é 1 sobre 4π epsilon 0 vezes sigma. Coloquei π aqui, tem que compensar π aqui, né? Sigma π r quadrado dividido por z quadrado. E quem que é sigma π r quadrado? Sigma π r quadrado nada mais é do que a carga total do sistema. Ok? Então aqui a gente vê que de fato, se a gente estende o Z, né, está muito longe, a gente vai ter um resultado da carga pontual. Então, em outras palavras, a gente também pode considerar o limite quando o raio é muito maior que Z. Então, fisicamente, a gente significa que o plano ele é muito grande ou que o ponto, que é o ponto P do campo magnético
é extremamente próximo da superfície do plano, tá? Então, o campo elétrico nesse limite, ele vai se tornar, na notação do vetor unitário, igual a E vai ser sigma sobre 2ε0, versor K-chapéu, isso para a condição Z maior que zero, menos sigma sobre 2ε0, K-chapéu para Z. Tá? Então, se a gente quiser plotar o campo elétrico nesse limite, né? O campo elétrico nesse limite, ele é, portanto, uniforme, né? E a gente vai ter uma condição e vai ser essa condição, tá? Então, note a descontinuidade no campo elétrico quando ele cruza o plano. Essa descontinuidade, ela vai ser causada porque o delta E Z vai ser o campo elétrico acima do eixo Z menos o campo elétrico abaixo do eixo Z. Tá? E o que é isso? Isso aqui é, portanto, sigma sobre 2ε0 menos sigma sobre 2ε0. Isso é igual a sigma sobre ε0. Né? A gente vai ver a gente vai ver aqui mais para frente que se é dado uma dada superfície, ela tem uma densidade de carga sigma. Então, a componente normal do campo elétrico que cruza a superfície sempre vai exibir uma descontinuidade com delta n igual a sigma sobre ε0. Então, essa descontinuidade vai existir, beleza? Bom, então era isso por hoje e até o próximo. Tchau, tchau.